Então eu tava, outro dia, tava, sei lá, vendo TV, ouvindo alguma coisa, e de repente chegou uma mensagem no meu WhatsApp da Cris Corrêa, né, a autora de Sonho Grande, e ela falou, Léo, tem um amigo que está lançando um livro sobre os 10 primeiros unicórnios brasileiros, né? Então, óbvio que acho que muita gente é de tecnologia aqui sabe o conceito, mas unicórnio é o conceito de startup que atingiu um valor de mercado igual ou acima a US$ 1 bilhão, né? E por acaso eu já sabia, né, desse livro, já tinha lido resenha no Brasil Journal, que é um site que eu sempre acompanho, né, do Geraldo Samor, e a Cris falou, ele quer te mandar um exemplar, né, e como que ele faz? Ele falou, pô, fala pra ele, passa meu WhatsApp, a gente combina, né, e aí o Daniel super gentilmente mandou um exemplar, mandou com uma dedicatória super gentil, inclusive, e eu falei, putz, meu, esse acho que é o tema pra gente falar. Falei com o Daniel, falei, vamos gravar, vamos fazer um episódio, e prontamente aceitou, então obrigado por ter aceitado. Acho que é um tema super quente, né? Se a gente pensar como conteúdo, né, assuntos do momento e tudo mais. E eu queria que você começasse a falar como é que foi essa sua trajetória, porque você começou como jornalista, passou pela Veja, foi editor da Veja São Paulo, editor digital da Veja, passaste pela Folha de São Paulo como correspondente em Nova York, né? Como é que foi essa trajetória para levar você a escrever um livro sobre esse tema peculiarmente? Deixa eu já mostrar o livro que tá bonitão aqui. Ó, da ideia ao bilhão, já à venda, tá chegando nas livrarias, você tem o seu também, e tá mais na Amazon, quem quiser já pode comprar agora. Eu sou... Olha, eu já trabalhei em vários lugares, mas eu trabalho em jornalismo desde antes de ir para a faculdade de jornalismo, já comecei a trabalhar em jornal do interior, mas eu fiquei 7 anos na Folha de São Paulo e 9 anos na Editora Abril. Quase 9 anos na Editora Abril. E tem algo que eu acho que culmina no livro, né? Que você vai aprendendo. Eu lembro que o Roberto Tivita, na Abril, ele tinha uma figura ali, uma frase para descrever a nossa missão em revista, que era mostrar o que tem de interessante naquilo que é naturalmente relevante, finanças, áreas, administração pública, aquilo que é muito relevante, mostrar o que aquilo tem de interessante, de charmoso, que comunica bem com as pessoas, e também mostrar o que tem de relevante naquilo que é naturalmente interessante. Então, reportagens sobre negócios, ali quando você fala de televisão, que todo mundo gosta de falar de TV, então, ou de música, e isso acho que foi me moldando, assim, na Folha acho que eu já tinha eu nunca tive área nenhuma específica, nunca fui um jornalista só de economia, apesar de ter feito muitas matérias de economia, nunca fui só de política, nunca fui só de cultura. E sempre buscava as boas histórias por trás dos assuntos. E quando eu comecei a tomar contato com esse universo das startups, os unicórnios, na função de editor digital da Veja, eu tinha ali muito contato com tecnologia, com pessoas do meio, e eu fui fazer um MBA em inovação, que também me ajudou a me aprofundar mais no tema. Eu falei, cara, tem uma história ali, aqui para ser contada, que ela não é só... ela é muito relevante, tem aprendizado muito relevante para quem quer fazer um caminho parecido e se conectar com a nova economia, como eu também queria, Léo. Eu também estava nessa busca de entender como modernizar mais o jornalismo, a linguagem, também estava nessa busca, e ao mesmo tempo histórias interessantíssimas, que eu comecei a conhecer os personagens por trás das empresas, alguns começam a aparecer mais, mas muitos não são tão conhecidos. Eu falei, cara, tem um livro nessa história, tem uma história para ser contada direito. E é isso que você vê. Acho que é um livro que tem lições de empreendedorismo, mas vai ter gente que montou a empresa depois de pular de paraquedas e se esborrachar no chão. Vai ter histórias humanas ali também interessantes. E uns episódios surpreendentes. Agora, como é que quando você teve essa ideia, né, pô, vou fazer um livro sobre os unicórnios, né, acho que tem um tema aí que ninguém explorou dessa forma. E aí você começou, acho que o trabalho de pesquisa, de entrevistas, acho que quase uma centena de entrevistas, né, com os empreendedores, membros de equipe, investidores e por aí vai, muita gente, né? Você já tinha uma ideia de costurar a história do jeito que você costurou? Você já tinha isso na cabeça ou ela surgiu, esse agrupamento de temas e a forma como você narra as histórias, né? Com alguns pontos-chave, falando sobre equipe, sobre investimento, porque ele não é uma história, uma biografia linear, né, das empresas contadas por capítulo, né? Isso surgiu ou já era uma ideia sua fazer dessa forma? Eu comecei sem pensar muito no formato,
Mas quando eu fiz as primeiras entrevistas para o livro, já se desenhou rapidamente na minha cabeça uma história que não poderia ser linear. Por exemplo, eu mostro ali o pitch deck, né, que é o PowerPoint para conseguir investimento, do Quinto Andar. Eu não preciso mostrar de todas as empresas. Eu mostrei do Quinto Andar, eu acho um ótimo exemplo. E eu achei que o livro ficaria muito mais dinâmico dessa forma. Pelo menos eu vi assim. Eu acho que tem outras maneiras de contar. Me aconselharam, em alguns momentos, a fazer linearmente um capítulo por empresa. Teria sido bem mais fácil do que costurar dessa maneira. Mas, olha, também tem uma coisa. Eu gosto muito de cinema. E eu já fiz muitos cursos de roteiro. Eu gosto muito da área. Para mim, eu fui desenhando um filme na minha cabeça, uma série na minha cabeça ali. Eu falei, olha, tem episódios aqui, sabe? Então tem episódio em que tem, por exemplo, o episódio dos sócios, eu conto sobre 3 empresas, como as sociedades foram formadas. Eu achei 3 sociedades interessantes de serem narradas. Tem um capítulo que eu falo sobre as fusões que deram origem à Móvel, e daí eu tô falando só da Móvel. Esse tom eu achei, foi um pouco difícil, mais difícil de fazer, mas eu acho que fica mais fácil de ler. E eu tenho uma vantagem que é o seguinte, eu sou casado com uma editora maravilhosa, que é a Alessandra Balles, e ela lia, eu fazia e mostrava para ela ler. E ela não tinha dó não, viu? Ela falava, isso aqui tá chato, não tá legal, vamos refazer. Daí eu refazia, tinha esse bate-bola, então tem essa coautoria aqui, assim, que foi interessante. E para as coisas se sustentarem. Tem umas ideias mais malucas que eu tive de jeito de narrar, e que daí não funcionaram. E aí eu deixei de fora, entendeu? Quanto tempo levou, Daniel, entre a pesquisa e o desenvolvimento do conteúdo? Quanto tempo você levou para criar o projeto? Eu já vinha pesquisando o assunto no meu MBA fazia uns meses, assim, meio por conta própria. A partir das aulas eu fui pesquisando, tinha ali alguma organização sobre isso. Daí eu fiz uma reportagem sobre o tema na Veja e me aprofundei mais. Aquilo, eu falei, cara, isso vai virar meu TCC. Então tem uma pré-pesquisa ali de uns 4, 5 meses, quando eu não estava nem pensando propriamente no livro, mas que foi útil. Depois, na hora de fazer tudo, quase um ano. Em carga horária, eu diria que foram 4 anos, porque eu trabalhei muito nesse livro. Não tive Natal, não tive Ano Novo. O que eu pensava, Léo, é o seguinte, não dá para eu ficar 3 anos fazendo um livro sobre startup unicórnio, sobre o Nubank, sobre o iFood, sobre o Quinto Andar. Não dá para eu demorar 3 anos para lançar esse livro. Tem que lançar rápido. E eu falei assim, então eu vou fazer, deixei o meu emprego na revista Veja, e aí nesse período eu mergulhei nisso e me dediquei muito ao livro. E aí, esse período foi de quanto tempo? A escrita em si, quanto tempo levou? Eu fui escrevendo no caminho também, eu apurei, escrevi, eu não fiz uma coisa muito linear, sabe? Eu não apurei tudo depois escrevi, eu fui escrevendo, depois no final teve talvez uns 3 meses ali em que eu fiquei escrevendo. Mas olha, também, quando veio a pandemia, daí eu retomei várias entrevistas. Eu entrevistei 91 pessoas, mas teve gente que eu entrevistei 4 vezes, sabe? Pessoalmente. Então, e falei com muita gente, assim. Tem eventos em que eu almocei com funcionários da empresa, ouvi um monte de história. Foi um trabalho intenso, assim, bem bastante intenso.